Palavras de Ramatiz 11. Fisiologia da alma. A alimentação carnívora e o vegetarianismo. Ramatiz fala sobre livros do assunto vegetarianismo. Pergunta, em face de certas argumentações de confrades contrários ao vegetarianismo, os quais afirmam que a boa literatura mediânica não corrobora as vossas afirmações, ficar-vos-íamos gratos se nos citasseis algumas obras de valor espiritual ou de natureza mediúnica que nos comprovassem as vossas asserções. Ser-vos-ia possível dispensar-nos essa atenção? Ramatiz responde, achamos inconveniente, por tomar muito espaço nesta obra, reproduzir aqui tudo o que diz a literatura doutrinária espiritualista do Oriente e mesmo a literatura espírita. Reproduziremos o que nos parece mais proveitoso e de melhor clareza para os vossos atuais entendimentos. Em A Sabedoria Antiga, de N. Bezan, diz a página 69, capítulo 2, o plano astral, o massacre organizado e sistemático dos animais, nos matadouros, as matanças que o amor pelo esporte provoca, lançam cada ano, no mundo astral, milhões de seres cheios de horror, de espanto, de aversão pelo homem. Terapêutica Magnética, de Alfonso Bué, página 41, N. Graus 26, para desenvolver as faculdades magnéticas, o regime vegetariano, aplicado sem exagero e sem prevenção exclusiva, é incontestavelmente o melhor. Faz-se preciso comer pouca carne, suprimir por completo o uso do álcool e beber muita água pura. Em face dos dizeres supra, ser-vos-á fácil avaliar quão dificultoso se torna, para o médium que é passista, cumprir os seus deveres com o estômago abarrotado de carne. Afirma um médico do vosso orbe, que goza de excelente conceito científico, professor Haddoux, de Lausanne, é um preconceito acreditar que a carne nutre a carne. O regime da carne e do sangue é, pelo contrário, nocivo à beleza das formas, ao viço da tez, à frescura da pele, ao aveludado e brilho dos cabelos. Os comedores de carne são mais acessíveis que os vegetarianos às influências epidêmicas e contagiosas. Os miasmas mórbidos e o vírus encontram um terreno maravilhosamente preparado para o seu desenvolvimento nos corpos saturados de humores e de substâncias mal elaboradas, nocivas ou já meio fermentadas e em decomposição. Da literatura mediúnica espírita, podemos citar alguns trechos de obras que reconhecemos de incontestável valor e que servem para orientar a atitude dos espíritas para com os objetivos superiores. Em Missionários da Luz, obra de André Luiz receptada por Francisco Cândido Xavier, o autor espiritual focaliza situações que bem comprovam a importância do vegetarianismo entre os adeptos do espiritismo. Diz o autor no capítulo 4, página 41, evocando a sua existência física, a pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos. Não contente em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos, para melhor atenderem à obra do Pai, dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar com mais eficiência. O suíno comum era localizado por nós em regime de ceva, e o pobre animal, muita vez à custa de resíduos, devia criar para o nosso uso certas reservas de gordura, até que se prostrasse, de todo, ao peso de banhas doentias e abundantes. Colocávamos gansos nas engordadeiras que lhes hipertroflassem o fígado, de modo a obtermos pastas substanciosas destinadas a quitutes que ficaram famosos, despreocupados com as faltas cometidas com a suposta vantagem de enriquecer valores culinários. Em nada rios doía o quadro das vacas mães, em direção ao matadouro, para que as nossas panelas transpirassem agradavelmente. Adiante, a página 42 da mesma obra, o autor cita parte de um diálogo com uma autoridade técnica do lado de cá. Os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem, desesperados, à aproximação do homem de qualquer condição, excetuando-se os animais domésticos que, por confiarem em nossas palavras e atitudes, aceitam o cutelo no matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes de discernir, com o raciocínio embrionário, onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa conclusão. O efeito deplorável da matança do animal, no vosso mundo, repercute neste lado, de modo contristador. Ainda é um problema que requer esforços heróicos por parte dos desencarnados bem-intencionados, pois o sangue derramado a esmo é alimento vigoroso para nutrir os perversos e infelizes espíritos sem corpo físico, e prolongar-lhes os intentos mais abjetos. Da mesma obra Missionários da Luz, e em atenção aos vossos rogos, indicamos a página 135, onde encontrareis a corroboração do que vos relatamos em outros labores despretensiosos. Diante do quadro estarrecedor do matadouro, onde se processava a matança dos bovinos, o autor descreve a turba de espíritos famintos que, em lastimáveis condições, se atiravam desesperados aos borbotões de sangue vivo, tentando obter o tônus vital que lhes favorecesse um contato mais nítido com o mundo físico. Diz o autor,
Criador, reproduzindo a palavra do seu mentor. Estes infelizes irmãos, que nos não podem ver, pela deplorável situação de embrutecimento e inferioridade, estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. São famintos que causam piedade. A cena identifica mais uma das funestas realidades que se produzem devido à matança do animal, pois as almas ainda escravas das sensações inferiores, que perambulam no espaço sem objetivos superiores, encontram nos lugares onde se derrama em profusão o sangue do animal os meios de que precisam para consolidar as perseguições e incentivar o desregramento humano. O autor em questão transcreve, em seguida, novo diálogo com o seu interlocutor desencarnado. Por que tamanha sensação de pavor, meu amigo? Saia de si mesmo, quebre a concha da interpretação pessoal e venha para o campo largo da justificação. Não visitamos, nós ambos, na esfera da crosta, os açougues mais diversos. Lembro-me de que em meu antigo lar terrestre, havia sempre grande contentamento familiar pela matança dos porcos. A carcaça de carne e gordura significava a abundância da cozinha e conforto do estômago. Com o mesmo direito, acercam-se os desencarnados, tão inferiores quanto já fomos, dos animais mortos cujo sangue fumegante lhes oferece vigorosos elementos vitais. Ficou demonstrado, nessa obra mediúnica, de confiança, que o vício da alimentação carnívora é sinal de inferioridade espiritual. A ingestão de vísceras cadavéricas e a consequente adesão ao progresso dos matadouros mantém a fonte que ainda sustenta a vitalidade dos obsessores e dos agentes das trevas sobre a humanidade terrestre. O terrícola paga, diariamente, sob a multiplicidade de doenças, incômodos e consequências funestas em seu lar, a incúria espiritual de ainda devorar os restos mortais do animal criado por Deus e destinado a fins úteis. Outro autor espiritual, Irmão X, em Cartas e Crônicas, sob o tema Treino para a Morte, através do mesmo médium que enunciamos, conceitua corajosamente: comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento, depois da grande transição. O lombo de porco ou o bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e os caiapós, que se devoravam uns aos outros. Emanuel, o mentor do referido médium, em comunicação que destacamos, aludindo ao aparecimento e evolução do homem, assim se manifesta: os animais são os irmãos inferiores dos homens. Eles também, como nós, vêm de longe, através de lutas incessantes e redentoras, e são, como nós, candidatos a uma posição brilhante na espiritualidade. Não é em vão que sofrem nas fainas benditas da dedicação e da renúncia, em favor do progresso dos homens. Evidencia-se, portanto, através dessas declarações de espíritos credenciados no labor mediúnico espiritista e de vossa confiança, que muito grave é a responsabilidade dos espíritas no tocante à alimentação carnívora, de modo algum ser-lhes tolerada pela lei da vida, da qual não podem alegar desconhecimento, qualquer desculpa posterior, que lhes suavize a culpa de trucidarem o seu irmão menor. E a própria bibliografia espiritista e comumente apontada como a diretriz oficial da conduta espírita, que vos notifica de tais deveres e acentua a urgente necessidade do vegetarianismo. Já vos temos dito que as humanidades superiores são inimigas do macabro banquete de vísceras cadavéricas. Lembramo-vos o conceito sensato de Allan Kardec, de que a natureza espiritual deve predominar sobre a natureza animal, e disso podeis ter a comprovação através das próprias obras mediúnicas que afirmais serem de confiança. Em Novas Mensagens, obra recebida pelo criterioso médium Francisco Cândido Xavier, a página 63, no capítulo Marte, servos a fácil encontrardes o seguinte: tais providências, explica o espírito superior e benevolente, destinam-se a proteger a vida dos remos mais fracos da natureza planetária porque, em Marte, o problema da alimentação essencial, através das forças atmosféricas, já foi resolvido, sendo dispensável aos seus habitantes felizes a ingestão das vísceras cadavéricas dos seus irmãos inferiores, como acontece na Terra superlotada de frigoríficos e de matadouros. Não nos estendemos neste trabalho de transcrição de obras mediúnicas, porquanto ultrapassaríamos o limite do nosso programa, apenas vos apontamos o conteúdo de confiança que desejáveis e que podereis abranger em suas minúcias consultando as próprias fontes mencionadas. Obrigado, amigos e amigas caminhantes do multiverso infinito. O caminhante agradece e pede que nos ajude a chegar mais longe se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, clicando no sininho, e tenham para sempre um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite com muito amor, paz e sabedoria.